Senhoras e senhores, como estão? Belezinha? Tô aqui no fim de tarde em Santos, Baixada Santista. Não vim de Santos hoje, eu preciso soltar essa sempre. Sou Felipe Noronha, tô aqui em Santos no canal 6, curtindo minha corridinha de final de tarde, o sol batendo na cara, o suor escorrendo e tendo que gravar pra vocês, porque essa é a proposta, vídeo todo dia. Curiosamente, ontem, quando eu gravei sobre o Cuca, assim que eu cheguei em casa para publicar, li a notícia do famoso e-mail de Sampaoli para a diretoria do Santos, principalmente para o José Carlos Pérez. E claro, caiu como uma bomba no clube, ou uma bomba entre a torcida, acho que no clube nem tanto, mas é importante que a gente discuta isso. Primeiramente, a gente precisa discutir a situação jornalística disso. Que o suor tá correndo aqui, é isso aí mesmo, é feito no nojo, eu vim de Santos, não, tô brincando. A situação jornalística disso. Muita gente veio e criticou o Lucas Musetti, repórter da Gazeta, que deu a notícia do e-mail, e criticou porque não entende jornalismo. Primeiro porque nenhum jornalista sério, e ele é um, e eu sou outro, posso garantir pra vocês, vocês me conhecem aqui, publicaria uma inverdade. A apuração existe para isso, a gente estuda 4 anos na faculdade, tantos outros na profissão, que é uma profissão que a gente não para de estudar, para saber a hora de publicar uma coisa, saber o que deve ser publicado e o que não deve. Jornalismo não é sobre agradar, então quando você pega uma bomba, e esse e-mail é uma bomba, você publica desde que você possa provar que é verdade. Então se está no ar num veículo sério como é a Gazeta, é porque é verdade. Se não fosse, o Lucas estaria demitido no segundo seguinte. Não está, a Gazeta sabe que é verdade. Aí você pode perguntar, tá, mas como é que ele prova que é verdade? No texto não tem a fonte. Explico com um exemplo meu. Eu trabalho no Grande Prêmio, um site de esporte a motor, e no começo do ano eu publiquei uma entrevista com um piloto de moto, não cabe citar o nome, mas é só buscar o que você acha, e ele me acusou de não ter falado o que eu escrevi. E na matéria, obviamente, estava o que ele falou, mas não estava a prova. A minha prova, no caso, era o áudio. Tal como o e-mail não está na matéria. O que eu fiz? Meu chefe pediu o áudio, ele publicou o áudio, e se você lê matérias na internet, você sabe que não é comum ter áudio de entrevistas nas matérias escritas, e estava lá a prova. E o piloto, me perdoe o português, pagou pela língua. Ele tinha falado de fato o que eu escrevi, eu tinha a prova e pude provar. Se por um acaso não vai acontecer, porque é verdade, o Pérez já confirmou, alguém, sei lá, processasse ou acusasse a Gazeta de mentira, a Gazeta pegaria a prova que o Musetti tem e publicaria. É assim que funciona o jornalismo. A gente não precisa mostrar ao público a fonte, a gente precisa provar que tem a fonte, caso seja necessário. Caso a gente precise mostrar, a gente mostra, senão não é necessidade. O que importa é que, para os nossos chefes, a gente mostre a verdade. Então, ontem entrei numa discussão que rapidamente eu fugi, quando nos replies do Twitter do Musetti, o pessoal falou, isso na minha opinião não é jornalismo. Eu falei, não, então você não sabe o que é jornalismo. E a pessoa falou, eu não quero nem saber o que é jornalismo, essa é só a minha opinião, respeite. Imagina eu, que sou jornalista, chego num médico e falo, isso não é medicina. E ele fala, tá, mas você não estudou medicina, você não pode opinar sobre medicina. E eu falo, não importa, não é medicina, eu sou um maluco. Então quando você vira para um jornalista e fala, isso não é jornalismo, sem ter estudado, sem ser jornalista, você também é maluco. Eu não estou chamando ninguém de maluco, só essa pessoa que foi com esse papo pra cima de mim. E assim, respeite a profissão de todo mundo, a gente estuda pra isso. Você pode estudar outra coisa, a gente vai respeitar a sua profissão. A gente sabe como a gente faz jornalismo. Vocês podem ter certeza que eu nunca menti aqui, nunca fui nem acusado de mentir, porque o que eu falo, eu banco. E eu posso provar, caso seja uma apuração. Dito isso, a gente precisa falar do e-mail. E o e-mail, obrigado, aliás, para quem assistiu tudo isso, porque acho que a gente está aqui para conversar e crescer também juntos, como humanos mesmo. O e-mail, São Paulo reclama de algumas coisas, eu anotei aqui. De atraso de salário, de falta de reforço na pausa da Copa América e da falta de pagamento de bicho, o famoso pagamento extra por vitórias. E eu dou razão para ele em 2, não dou em 1. Atraso de salário é foda, 3 meses sem direito de imagem, se tá no contrato você tem que pagar. Não pagou, tá errado. Pagamento de bicho, se prometeu pagar o bicho, tem que pagar. Se não pagou, tá errado. E os reforços na Copa América, eu dou razão a quem reclamou do São Paulo e da postura dele. Não tô falando que você tá errado não, quem reclamou. Acho que é uma postura errada. O São Paulo em 7 meses de trabalho não percebeu que o Santos é um time pobre, pros padrões Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, que parece que vai perder pontos, né? Depois a gente até vê isso melhor. Se o São Paulo não entendeu isso, ele tá errado, ele precisa entender. Eu consigo compreender ele não gostar disso. É um cara viciado em trabalho, é um cara que trabalha o dia inteiro, que busca a perfeição,
quer que todo mundo faça do jeito dele. Eu não discordo, eu sou o maior defensor do jeito do São Paulo de ser aqui. Só que você também tem que abrir novos caminhos, você tem que observar que nem tudo é do seu jeito, principalmente em instâncias superiores. O clube, você pode gostar ou não do Pérez, mas quem manda no clube é o Pérez. E se a gente discute ele ser centralizador, imagina se a gente não vai discutir se um técnico é centralizador. A gente vai discutir isso. Então essa parte eu concordo que o São Paulo exagerou. Nas outras não. Se está em contrato pagar, pague. Então eu acho importante separar esses dois lados. A gente pode falar que o São Paulo errou e pode falar que acertou, mas a gente tem que entender no que ele errou e no que acertou. Para quem duvidou se o e-mail era verdade, o Pérez confirmou depois que é verdade. O e-mail existe. A diretoria do Santos não vai processar o Musetti ou a Gazeta. O e-mail existe. O São Paulo mandou esse e-mail para a direção, o Pérez confirmou e comentou. E a principal coisa que ele comentou é que ele pediu paciência ao São Paulo. Só que essa paciência, obrigado, o carro, a moto que acelerou aí atrás. Essa paciência ao São Paulo é algo que ele já precisava, o São Paulo ia ter desde janeiro. E de fato ele não está tendo. Por ele ser assim. Gostaria que ele tivesse mais. Como a gente vai mudar esse cara? É difícil. Eu acho que a gente tem que se apegar ao principal, ao final da notícia, de ambas as notícias publicadas pela Gazeta, que é São Paulo pode estar no pior momento de relação com a diretoria, que nunca foi a coisa mais amistosa do mundo, ao mesmo tempo em que quer cumprir o contrato até o final de 2020. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente pode sim falar que ele está um pouco chato nessa questão, só que eu até aceito um cara ser chato nessa questão quando ele está mudando tanta coisa boa em outras. Não acho que isso tenha relação com resultados em campo, não acho que o time vai jogar menos ou mais por causa disso, nem ele vai treinar menos ou mais por causa disso. Eu acho que isso é estritamente uma relação dele com a diretoria. Muito bem, acho que é isso, né? Acho que cobri essa situação do e-mail toda. Vocês podem me perguntar nos comentários, como eu estou de férias, mini férias, né? Eu estou conseguindo responder mais o pessoal, voltei a responder mais o pessoal, gosto muito de responder o pessoal. Podem fazer perguntas aí, ou no @FGNoronha no Twitter e Instagram. Perguntas que a gente possa dialogar, e não perguntas de Google, claro, mas perguntas mais complexas, a gente tenta dialogar sempre, porque é para isso que o Vídeo Santos existe. Certo? Continuar a curtir minhas férias, amanhã eu volto com mais um tema. Espero que quando eu chegar em casa não tenha mais uma bomba, tipo foi ontem o e-mail. Belezinha? Beijão pra vocês, abraço.